Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu estou aqui para contar uma história que se passa numa cidade real. Sim, ela existe. Será que você conhece? Então, vem comigo! O flautista de Hamelin. Era uma vez uma cidade no norte da Alemanha, chamada Hamelin. Ela ficava às margens de um grande rio e, devido ao trabalho honesto de seu povo, ao longo dos anos, a cidade enriqueceu. Como toda cidade, Hamelin sempre teve ratos e os gatos davam conta de manter o problema sob controle. Mas um dia, algo muito incomum começou a acontecer. Os ratos passaram a tomar conta de tudo. Eles estavam em um grande número, a ponto que os cidadãos não tinham sequer um único momento de paz. Eram tantos ratos que dizer que eram como um mar não seria exagero. Eles roíam e mordiam tudo. Começaram por armazéns e celeiros, mas não tardou a estarem dentro das casas das pessoas. A única coisa que esses roedores não mordiscavam era metal. Eles eram tantos que enfrentavam os gatos e os venciam por estarem em maior número. Os cidadãos se uniram diante do horror que estavam vivendo e pediram aos conselheiros de Hamelin que os livrasse da praga que já os deixara, inclusive com pouca comida. O conselho pensou e pensou por um longo tempo. E como não havia gado suficiente para caçar os roedores, decidiu por colocar veneno na pouca comida que restara. Eis que nem o veneno parou os ratos. Vamos precisar de ajuda, disse o prefeito preocupado. E, naquele momento, os patriarcas de Hamelin escutaram uma batida na porta. Quem poderia ser? Pensaram. Eles abriram a porta, receosos, já que sabiam que a população da cidadezinha estava enraivecida, e surpresos, viram um rapaz alto e magro, com um traje em tons vibrantes e uma pena longa em seu chapéu. Estava a segurar uma flauta e os encarava. Ele apontou a flauta na direção dos homens e anunciou: Eu libertei as outras cidades de besouros e morcegos, e por 1000 florins libertarei Hamelin de seus ratos. 1000 florins? Exclamou o prefeito. Pagaremos 50.000 florins se fores bem-sucedido, meu caro. O rapaz concordou e respondeu já se afastando. Agora é tarde. Ao amanhecer, não encontrarão mais ratos em Hamelin. E assim ele partiu. Então, quando o raiar do dia mal havia iniciado, já era possível ouvir o som de uma flauta pelas apertadas ruas da cidade. O flautista passou por todos os cantos e entre as casas de pedra cinza e becos, e os ratos o seguiam, saindo de portas, janelas, calhas e todos os lugares que se possa imaginar. Ratos de todos os tamanhos iam atrás do flautista, que rumava em direção ao grande rio. A onda de roedores o seguiu para dentro do rio, se afogando e sendo levados pela correnteza do rio. Com o sol já alto, Hamelin estava livre dos ratos, conforme prometido pelo flautista excêntrico. Na prefeitura, o conselho comemorava animado quando o flautista chegou para receber seu pagamento. 50.000 florins? Nunca! Disseram os conselheiros. 1000 florins ao menos! Bradou o flautista. Ora, os ratos agora já morreram e não podem mais voltar. Fique grato, rapaz, por lhe pagarmos 50 florins. Disse o prefeito. O flautista sentiu tanta raiva que, apontando o dedo ao prefeito, o ameaçou.
será amargo o sabor do arrependimento por ter quebrado a sua promessa. Ao que o prefeito deu de ombros e continuou comemorando para o conselho. Senhores, economizamos 50 mil florins! Os conselheiros, embora estivessem um pouco assustados, nada fizeram. Naquela noite, pela primeira vez desde então, os cidadãos de Hamelin puderam dormir tranquilos. Porém, bem cedinho, na manhã seguinte, o som de uma flauta, que apenas as crianças podiam ouvir, ressonou pelas ruas da cidade. E, como quase que por mágica, as crianças de todas as idades saíram de suas casas, seguindo o flautista numa grande procissão, saindo da cidade para a floresta, até o pé de uma montanha. Ao chegar diante da pedra escura da montanha, o flautista tocou sua flauta ainda mais alto, e então uma grande porta se abriu, desvendando ali uma caverna. As crianças, uma a uma, marcharam passagem adentro, seguindo o flautista. E, ao entrar a última criança na escuridão, a porta se fechou, havendo um grande desabamento de pedras bloqueando o local para sempre. Apenas um único e pequenino menino que escapou do destino, e foi ele quem contou o que acontecera aos pais aflitos que procuravam por seus filhos. Mas a montanha nunca devolvera as crianças, nenhuma sequer. E demoraram longos e tristes anos, até que se pudesse ouvir novamente o som de crianças na cidade de Hamelin. A dura lição nunca foi esquecida, sendo repassada de pai para filho, através dos séculos e permanecendo no coração de todos. Fim. Você sabia que, segundo alguns historiadores, na época que surgiu o conto do Flautista de Hamelin, as crianças poderiam, na verdade, ter sido levadas para outra cidade e que a passagem pela caverna, na verdade, fazia essa ligação para uma aldeia na região? Sim, devido à pobreza que assolava muitas das cidades naquela época, existia sim o tráfego entre as cidades para a busca de melhores condições. Então, as pessoas buscavam mão de obra em uma cidade e levavam para outra. Então, vocês gostaram? Eu espero que sim. Não se esqueçam, então, de se inscrever, compartilhar, curtir. Comentem também, por favor. Ativem aí as notificações para os nossos vídeos e eu espero vocês na próxima história. Até lá!